Olá, sejam muito bem-vindos ao Porto Live especial, que hoje vai abrir as portas do concelho que se situa no coração do Vale do Coa, Figueira de Castelo Rodrigo, um concelho conhecido pela riqueza histórica, pelas belas paisagens, bela gastronomia e, claro, gente muito acolhedora, que vamos conhecer ao longo deste programa. Chegou a hora então de se sentar, relaxar, apertar o cinto e passear connosco pelo Porto Live. Vamos então começar a conhecer este concelho, que é bonito não só pelas suas paisagens, mas também pela riqueza das suas gentes. Para nos apresentar tudo o que podemos conhecer e ver, contamos com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, António Edmundo. Muito obrigada por nos receber aqui. Eu é que agradeço muito a oportunidade que nos dão, e através do Porto Canal, divulgar a beleza e a autenticidade deste nosso território de Figueira de Castelo Rodrigo. Sr. Presidente, assumo uma ignorante. Conheço capitais europeias, Américas, por aí fora. E chego aqui, já tinha ouvido isto no Porto, toda a gente que eu falava relativamente a este local, a opinião era unânime. Estamos a falar de um local lindíssimo, com muitas virtudes e que é desconhecido para muitos, incluindo para mim. Tem que ser em trabalho que eu vou ter que conhecer esta beleza. Não sou a única, infelizmente. Não é porque esta aposta na promoção, na divulgação do nosso território é recente. E, em boa verdade, falta-nos muitas vezes a nós, portugueses, de um modo geral, vender bem o que de bom temos. Eu também conheço mais de 30 países e, de facto, o mais bonito continua a ser Portugal. E dentro de Portugal, este torrãozinho, estes 508 km² de vivências, de ambiente, de aventura, de sensações, são, de facto, os mais bonitos dentro do país. E, por isso, é uma falha que a Maria tinha até agora, que deixou de ter, porque ao conhecer Figueira de Castelo Rodrigo, acaba por conhecer uma península junto à fronteira, rodeada por vários rios, o Coa, o Douro, está o localizado de forma quase estratégica, não é? Muito estratégico, se bem que as grandes vias de comunicação, a nossa maior via seria o Douro. Se vier da Foz, subindo o Douro até à fronteira, encontrará a Figueira de Castelo Rodrigo, mas só pela via, só por barco é que pode fazer esse percurso, e hoje existem já uma boa oferta de turismo náutico no Douro, que traz até nós muitos milhares de turistas já em cada ano. Falou em turismo e estamos a falar de um local que é de facto muito bonito e que tem muita coisa para ser conhecida. Os turistas são portugueses, também com certeza muitos espanhóis. Estamos aqui bem perto de Espanha. A nossa oferta turística começou há muito pouco tempo. Tínhamos alguma tradição na vinda das pessoas às amendoeiras em flor, porque os nossos vales ficam encantados com as amendoeiras em flor na primavera, por isso nós dizemos que aqui acontece primeiro a primavera, acontece mais cedo, mas depois começámos a perceber-nos que tínhamos aqui uma realidade em termos ambientais, em termos de produtos da gastronomia, em termos de autenticidade, em termos da hospitalidade natural das nossas gentes, e começou a haver alguma oferta turística. E hoje temos já aquilo que eu chamo um hotel federado, porque temos mais de 120 quartos diferentes, mas que se complementam, para onde famílias, pessoas em trabalho e turistas podem... Aliás, eu não largo isto vem para o Porto comigo. E já percebi que tem uma oferta de muita qualidade e há aqui um ponto que eu acho que é notório, e todas as pessoas que tiverem o prazer de vir até aqui vão se aperceber rapidamente, que é, de facto, somos muito bem acolhidos. As pessoas são simpáticas, têm sede de novas pessoas, novas histórias, portanto gostam muito de comunicar também. Sede de novas pessoas, vou ficar com essa frase, que de facto é o que nos falta. Uma boa frase política, não é? É uma boa frase, sede de novas pessoas. Nós até apoiamos, para haver novas pessoas, até apoiamos aqui a natalidade. Muito, também já tenho aqui, quando tiver o próximo filho, já sei para onde é que venho. Todos os apoios, portanto, apoios a novas crianças, novos casais, novos negócios, aqui há apoios para tudo. Tentamos, para que este território se mantenha vivo, tem que haver uma sustentabilidade desde o ponto de vista ambiental até à economia local. E nós, na economia local, estamos a fazer muito para tentar puxar pelo melhor que temos, trazendo para aqui jovens licenciados em áreas que não se fixariam aqui normalmente, porque procurariam o litoral, e que nós damos apoios na criação de empresas, de marcas, de patentes, de denominações de origem protegida para os bons produtos que já vamos tendo embalados, o nosso mel, o nosso azeite, o nosso vinho, o nosso queijo, os nossos doces,
e isso faz com que o território se mantenha ainda vivo, apesar de uma baixa taxa de nascimento e apesar de ter havido muita gente a sair destes territórios desde os anos 60. A sangria foi quase contínua e penso que é essa oferta que nós agora queremos dar a quem nos visita e, de facto, as pessoas aqui sentem-se, ao chegar, sentem-se bem-vindas, porque nós gostamos muito de quem vem de fora, porque acrescenta a qualidade de vida à nossa qualidade e ao nosso bem-estar. Nós só estaríamos felizes connosco mesmos se formos mais. Claro. E para sermos mais temos de ser atrativos e manter sempre em alta esta expectativa de que mais pessoas possam procurar o nosso território para fruir, para sentir, para passear e para ficar também. É preciso também que a região, de alguma forma, Sr. Presidente, se una para se promover e se divulgar. Eu no Porto Live tenho sentido o efeito, por exemplo, das companhias low cost, das chegadas ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. A cidade do Porto já tem aqui alguns resultados, mas agora é preciso dar o passo a seguir. As pessoas que é preciso manter essa gente mais tempo no território. Exatamente, e aquelas pessoas que chegam à cidade do Porto, que na próxima vez tenham um conhecimento de dizer, bem, eu já conheci a cidade, mas pelo visto esta região é muito mais do que o Porto. Tal e qual. E até à fronteira, que são apenas 230 km de rio, mas há agora um querer voltar, mas isso só pode acontecer com sustentabilidade e se ligarmos o nosso saber ancestral da agricultura, à agroindústria, aos serviços e ao turismo e à valorização dos produtos. Têm muito para conhecer ao nível dos patrimónios da humanidade. Temos o Douro Vinheteiro, o Parque Arqueológico de Val de Coa, o Parque Natural do Douro Internacional, Salamanca, antiga, também é património da humanidade. Em poucos locais do mundo, à distância de 2 horas, tem tantos patrimónios da humanidade, desde o Porto, a cidade, até Salamanca ou Segóvia, para conhecer a esta distância tão pequena. E Figueira fica equidistante destes patrimónios da humanidade. E, portanto, é um bom sítio para, a partir daqui, se conhecerem as aldeias históricas do país, se conhecerem as tradições da raia, do contrabando, se vir fazer termas, porque temos as termas de Fonte Santa em Almeida e de Longroiva e do Gró, no Sabugal, e na Meda as de Longroiva. E, portanto, temos aqui uma oferta que, em rede... Tem aqui uma reserva, que já vamos falar dela aqui no Temos Porto. A primeira reserva privada, de iniciativa privada, que tem já uma área considerável e que penso que mais tarde virão. Vamos falar, sim senhora. E é curioso. E que traz até nós pessoas, por exemplo, da Holanda, que não viriam ao território se não soubessem que estávamos a preservá-lo de forma verdadeiramente sustentável. Falando agora de outros momentos que também captam pessoas, por exemplo, está a decorrer neste momento o primeiro encontro ibérico de arquitetura, aqui mesmo, é outra forma também de divulgar e de promover. Sem dúvida. Sabe, Castelo Rodrigo, a nossa aldeia histórica, é uma pérola. Uma pérola do ponto de vista da arquitetura, do património edificado. E a possibilidade de trazer até nós a gente da arquitetura para ver o bom exemplo que foi a recuperação e estudiosos da arquitetura vai fazer com que acrescente uma massa crítica com que flua aqui e possa haver a oportunidade até de comprarem aqui uma casa, de recuperarem. Sabe que a segunda casa, a casa de campo, pode muito bem ser em Figueira de Castelo Rodrigo, onde as taxas de IMI são as mínimas, onde quase não se pagam taxas ou impostos e onde se compra uma casa barata e se pode recuperar efetivamente. Portanto, fica aqui o convite também para os nossos ouvintes. Deixamos então este convite. Para terminar, faço sempre esta pergunta quando saio de estúdio, que ainda bem que às vezes são cada vez mais. Como Presidente da Câmara, aquelas pessoas que estão a pensar, nesta altura de férias, fazer uma visita até Figueira de Castelo Rodrigo, qual seria o local que não pode falhar num fim de semana? Um local histórico, um restaurante? Eu sei que muitas vezes não pode ferir aqui os sentimentos dos habitantes, mas um local. O território é imenso, mas não é grande nessa oferta. E, portanto, chegando à aldeia histórica, chegando a Figueira de Castelo Rodrigo, vai sentir logo que há um encaminhar natural para esses locais paradisíacos de recepção. Mas há, de facto, o Miradouro da Sapinha tem que ser visitado para se ter uma abrangência sobre o Douro e sobre Espanha e sobre a região. O Alto da Marofa tem que ser visitado para termos esta imagem aqui atrás. É lá? É lá, no Alto da Marofa, onde nós temos o Cristo Rei também oferecido pela nossa comunidade na diáspora no Brasil, tal como o da Almada. E, portanto, certamente que passar aquela ponte, ou ir à noite a Barca d'Alva ver aquela ponte com iluminação cénica é lindo. Enamorar-se em Castelo Rodrigo é algo que nos apraz
registar como positivo, porque muita Acho gente que já convenceu toda a gente. Figueira de Castelo Rodrigo merece mesmo a visita, primeiro das pessoas do Norte, que vêm o Porto Canal, mas depois de todo o país e de todo o mundo, porque os turistas do low cost, se chegarem aqui, vão daqui mais engrandecidos com o nosso país e vão mais gratos por terem sentido e descoberto tanto. Tenho a certeza que sim, é um verdadeiro paraíso que só agora estamos a começar a conhecer. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo convite. Vamos então dar continuidade, porque há muito para ser mostrado e com certeza que os nossos telespectadores querem saber cada vez mais e melhor o que é que o Norte tem para oferecer, neste caso, em concreto, Figueira de Castelo Rodrigo. Está-se a aproximar o feriado municipal, dia 7 de julho, um dia importante que vamos saber porque é que, o que é que aconteceu, com a ajuda de um historiador que será o nosso próximo convidado. Vamos então conhecer um pouco da história deste concelho. São muitos séculos de história e vamos tentar resumi-los, ou pelo menos conhecer os pontos mais importantes, e para isso contamos com a presença de Paulo Santos, historiador que se apaixonou, um apaixonado pela Figueira. É verdade. Eu, de facto, não sou natural do concelho, mas a monumentalidade e a história desta terra acabaram por me cativar e fixar-me por aqui, digamos assim. Estamos em julho e é neste mês que se comemora o feriado municipal, dia 7, que foi, pode-se dizer, Paulo, o dia alto em 1664. Foi de facto o dia alto, ou o dia com mais história e mais importância para estas gentes? Julgo que sim, até porque foi a única batalha travada nas Beiras, alusiva ao período da Restauração Nacional. Como vocês sabem, entre 1580 e 1640 houve uma união dinástica entre Portugal e o Reino de Espanha. E foi precisamente a 7 de julho de 1664 que se travou aqui, bem próximo de nós, na atual aldeia histórica, e depois nos campos da Salgadela, a batalha entre o exército invasor, que eram os espanhóis, e as forças de defesa de Castelo Rodrigo, compostas por 150 homens, portanto uma guarnição militar de 150 homens, que com o apoio da população conseguiu resistir ao assédio do exército castelhano, composto por 700 cavaleiros, 5.000 infantes, 9 peças de artilharia. Como vê, portanto, vinha um séquito. Isso é história ou é lenda? É história. Existem documentos que comprovam e atestam a importância da batalha pelo facto de, na corte, ter merecido um destaque especial no Mercúrio Lusitano e o jornal da época. O próprio filho de Dom Pedro Jacques de Magalhães. Há provas escritas que de facto demonstram que foi uma batalha importantíssima. Houve 5 grandes batalhas da Restauração Nacional. Nós estamos a quantos quilómetros de Espanha? Dependendo, mas podemos dizer que a uma dezena de quilómetros da Espanha, digamos, a fronteira natural estabelecida pelas arribas do Águeda e pelo próprio rio Águeda. Mas há vários pontos de passagem. Isto é uma sociedade de fronteira ainda hoje, que naquela altura era uma sociedade assente na fronteira e uma sociedade de fronteira. Porque, como sabe, e o próprio brasão de armas do nosso concelho atesta-o, nós temos uma ligação umbilical com Leão, não com Castela, mas com Leão. O concelho de Castelo Rodrigo, criado em 1209, por Foral de Afonso IX de Leão, portanto, pertenceu àquela coroa até 1296, a altura em que, pelo Tratado de Alcanizes, passa a integrar, digamos, o território nacional, até hoje, com exceção daqueles 60 anos em que houve a tal união dinástica. Mas o que é, digamos, há vários vestígios que nos remetem para uma viagem longa. Visitar Castelo Rodrigo, no fundo, é fazer uma viagem longa pelos nossos monumentos até cerca de 4.000 anos antes 2.000 anos antes de Cristo, perdão, e depois, obviamente, a aldeia histórica de Castelo Rodrigo, com toda a história medieval associada, e o momento alto da batalha, são os momentos marcantes em que o povo de Castelo Rodrigo provou a coragem, provou a valentia e, no fundo, a defesa da bandeira nacional. Ainda que tenha sido criado nesta fronteira e ainda que tenha sido criado por um rei de Leão, a população passou, no fundo, a sentir-se portuguesa desde sempre.
Basicamente é isso. E estamos a falar também da hipótese, da oportunidade que este local dá a todos os visitantes, famílias, crianças, de conhecerem um pouco melhor a história do próprio país, não é? Sim. Nós, no fundo, durante muitos anos, os portugueses, se calhar por formação ou educação, não ligaram muito às suas próprias raízes. E eu penso que é fundamental conhecermos o nosso passado, termos consciência do valor de homens, de uma sociedade que construiu o país que hoje somos, e só preservando, compreendendo os nossos monumentos e a nossa história, seremos capazes, como país, também de olhar para um futuro, neste momento complicadíssimo que vivemos, e perspectivarmos uma saída. E, de facto, a nossa história, os nossos monumentos, especialmente aqui no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, são uma alavanca importante, e daí convidarmos toda a gente a vir visitar-nos, a conhecer Portanto, a história. O castelo e mais. O que é que... Castelo, temos um monumento que é importantíssimo e que veio, no fundo, modificar tudo aquilo que se pensava sobre as cidades do período da romanização ou da presença dos romanos, que é o templo de Almofala, o Casarão da Torre. Foram ali descobertas recentemente um valioso espólio, onde se destaca a área votiva que fala na Civitas Cobelcoron, ou seja, era uma cidade da qual não havia qualquer registro, e a partir deste momento ficou a perceber-se que nesta zona havia uma cidade dos cobelcos, obviamente, que no fundo revolucionou um bocadinho aquilo que nós conhecíamos da história da presença dos romanos. Aqui era um local importante ao ponto de haver uma cidade organizada, com os vestígios que ali foram descobertos como estátuas, o pódio que ainda hoje permanece da Atalaia, que mais tarde do imóvel que foi adaptado para a Atalaia defensiva. Castelo Rodrigo, convém dizê-lo, era um castelo de primeira linha, tanto no período leonês, até porque confrontava com o Castelo de Pinhel, como depois no período em que esteve sob a alçada do Reino de Portugal, porque tinha todos estes castelos da raia espanhola, no fundo, a fazerem sortidas e golpes de mão, e havia aqui a guarnição que tinha que defender a soberania e a bandeira nacional. Paulo, portanto, para um historiador está no local certo. Exatamente. Com muita história para contar. Exato. Conta cada vez mais ou queria contar cada vez mais? Não, nós vamos tendo o privilégio de receber pessoas interessadas e que gostam de conhecer as raízes da nossa história. E é um exemplo bem marcante o número crescente de visitantes em Castelo Rodrigo, que é o nosso, digamos, o nosso ex-libris, que anualmente recebe à volta de 40, 50 mil pessoas, entre as quais estão muitos jovens das escolas do país, que vêm aqui, no fundo, beber um bocadinho das raízes da nacionalidade. É uma boa forma e mais descontraída de se aprender a história do nosso país. Muito obrigada, Paulo, por esta conversa. Estamos a falar de um local que é cheio de história, mas também virado para o futuro. E vamos provar isso na nossa próxima conversa.